Estamos começando mais um Conexão Médica, um espaço para conversas diretas, claras e responsáveis sobre saúde. Hoje eu estou aqui com o Dr. Gustavo Kuhn Pfeiffer, médico, especialista em coloproctologia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado nessa mesma universidade, já tendo viajado para estudar no Japão por, acreditem, 9 vezes e tendo recebido licença para atuar naquele país em 2024. É um prazer te receber aqui, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Bom, vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai responder uma dúvida que é muito comum nos canais de rede social do Gustavo, no consultório, que é: Doutor Gustavo, eu não moro em Porto Alegre, mas eu gostaria de fazer um exame de colonoscopia com você. É possível? Sim, isso é perfeitamente factível. Na verdade, as pessoas não precisam morar em Porto Alegre, né? Na região metropolitana, pode morar, na verdade, de qualquer parte do Rio Grande do Sul, ou mesmo fora do nosso estado, né? Isso aí é perfeitamente factível, nenhum problema. Só temos que adaptar a maneira de, na verdade, conduzir esse processo, né? Para que a pessoa também fique satisfeita com o resultado. Isso mesmo. E como que faz? Como que essa pessoa faz? Existe uma consulta prévia com você? Como que funciona? Conta pra gente. Na verdade, assim, ó, existe a necessidade, é sempre interessante que se faça uma consulta prévia. Obviamente, se essa pessoa tem dificuldade para vir para Porto Alegre, ela pode fazer essa consulta através de um meio digital, né, fazer por telemedicina, né? Mas é importante que se saiba, né, por exemplo, as razões por que essa pessoa está querendo fazer o exame. Temos que ter informações também sobre a questão de saúde, por isso nós perguntamos, né, nessa consulta, perguntamos sobre a história pregressa dela, sobre as questões relacionadas a cirurgias, medicamentos que emprega, condições de saúde da mesma, histórico familiar, que é importante também relacionado com a questão de prevenção de câncer coloretal, né, para saber se ela tem alguma síndrome, que de repente aumente as chances dela ter alguma coisa relacionada com câncer, né? Alguma condição relacionada com câncer. E é isso. E a partir daí, nós também perguntamos, né, o que fica mais conveniente em termos de data, manhã, tarde e outras informações que nós prestamos também durante esse primeiro apontamento. E fala uma coisa, essa pessoa, ela tem que vir acompanhada, porque a gente sabe que quando o exame é feito com sedação, a pessoa tem que vir acompanhada. Só que tu já estiveste aqui, conversasse com a gente e gerou muitos questionamentos, inclusive, de uma colonoscopia sem sedação, que dá uma autonomia maior para a pessoa se ela não tem um acompanhante. Então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Na verdade, assim, ó, o exame na maioria das vezes é feito com sedação, tá? E isso é uma coisa que, na verdade, essa sedação é com um médico anestesiologista, habitualmente, né? O segundo médico, habitualmente, é um médico anestesiologista. E isso, na verdade, começou em razão de acreditações internacionais que os hospitais buscavam, né? Então, no passado, o próprio médico fazia a sedação, normalmente uma sedação mais superficial, né? Mas, com essa questão da acreditação dos hospitais, os hospitais obrigaram os profissionais que executam o exame a ter um segundo profissional para realizar esse procedimento, a sedação. Então, a nós agora é vedada a realização de sedação. Mas muitas pessoas não sabem que esse exame pode ser realizado sem sedação também, né? O problema todo é que essa cultura de sedação com a participação de médico anestesiologista, ela já vem de alguns anos. Então, mesmo médicos mais jovens acham que é impossível realizar um exame sem sedação, que seria extremamente doloroso, mas isso, na verdade, não corresponde à realidade. Inclusive, em muitos hospitais, em muitos serviços no mundo, inclusive muito na Ásia também, esse exame é realizado, na maioria das vezes, sem sedação, né? E, na verdade, o que é levado em consideração, principalmente o que a gente observa que faz com que o paciente escolha o exame sem sedação, principalmente estou motivado, não quero fazer o exame sem sedação, quero fazer dessa maneira,
Algumas vezes é uma questão econômica, né? Porque muitas vezes a sedação é paga, né? E o Claro. paciente não tem reembolso, ou se tem, é no valor bem inferior ao que ele paga para o médico anestesiologista, né? E claro, a gente sabe assim, as pessoas são mais aptas a fazer o procedimento sem sedação, normalmente são do gênero ou sexo masculino, não são pessoas jovens, né? São pessoas mais maduras, né? E eu acho que realmente a questão maior aí é a motivação, né? Se a pessoa está motivada a fazer sem sedação, ela faz lá. E aí você vai me perguntar, e eu já respondo antecipadamente, antecipo a pergunta e a resposta. Tá certo. Todo paciente pode fazer exame sem sedação? Todo médico pode fazer exame sem sedação? Não. Como eu falei anteriormente, depende muito da motivação, né? E em relação à parte do médico que faz o procedimento, nem todos têm realmente competência para fazer o exame sem sedação, né? Principalmente aqueles que foram acostumados a fazer o exame sempre com a participação de médico anestesiologista. Claro. E me fala uma coisa, a pessoa, a grande preocupação, né, de quem vai vir fazer um exame de colonoscopia é a questão do preparo. Então, como que funciona isso, né? Aonde que ela vai ficar, se ela mora na região metropolitana ou até se ela mora numa outra cidade, por exemplo, na Serra Gaúcha, ou se ela mora no interior. Ou fora mesmo do estado. Ou fora mesmo do estado. Isso aí é relativamente simples, assim, nós temos várias possibilidades, né? Uma possibilidade é, digamos assim, não saberia dizer qual é a mais frequente, né? Mas é ela fazer o procedimento em regime de internação hospitalar. Então, na verdade, ela vem para a cidade, interna no hospital, faz o preparo no hospital, realiza o exame e depois tem alta e pode retornar para a sua cidade. Uma segunda possibilidade é, como já havia acontecido diversas vezes, é parar em hotel ou parar na casa de um familiar, né? É uma outra possibilidade. Então, seriam essas aí. Em relação ao preparo, por exemplo, os hospitais oferecem kits para o preparo, né? Então, é claro, aquelas pessoas que conseguem se deslocar para Porto Alegre, se não é inconveniente, elas vêm para o hospital, pegam o kit, né? Se elas já vêm para o hospital, é claro que elas já vão aproveitar a oportunidade para fazer a consulta naquele mesmo dia, né? Se isso é conveniente para elas, são próximas, a distância não é um problema. Agora, se a pessoa reside muito longe, né, fez aquela consulta por telemedicina, tem dificuldade de se deslocar para Porto Alegre, isso também não é nenhum empecilho, tá? Ela pode adquirir os medicamentos numa farmácia qualquer. Nenhum problema. Também é uma opção, é verdade. É. Então, assim, resumindo, a pessoa faz uma primeira consulta contigo por telemedicina, onde tu vai avaliar todo o histórico de saúde, né? E vai dar todas as explicações acerca do exame. A pessoa pode vir internar no hospital fazer o exame. Sim. A pessoa pode ficar num hotel ou ela pode ficar na casa de parentes, familiares. Então, assim, existe todas as possibilidades aí para vir fazer um exame em Porto Alegre com o Dr. Gustavo. Gustavo, e me fala uma coisa. Tu tem um índice muito alto de eficácia dos resultados ali em exames completos. Como é que funciona isso? Sabe que a gente fez um episódio com o Gustavo e muitas pessoas disseram que nunca tinham ouvido falar de um exame de colonoscopia incompleto. Então, eu queria entender um pouquinho qual é hoje o teu índice, né, de exames completos, como que funciona isso? Porque quando tu falaste isso, muitas pessoas começaram a questionar, inclusive assim, é por isso que o meu médico pediu para refazer a colonoscopia. Então, eu queria entender um pouquinho isso contigo. Primeiro assim, o que é um exame completo, né? Isso eu já até abordei num outro momento com você. Assim, exame completo é quando a extremidade do aparelho atinge o fundo do seco, que é a porção inicial do intestino grosso. Então, o aparelho é introduzido pelo ânus, tem que percorrer todos o reto, o cólons e chega no seco. Eu considero mais completo ainda quando o aparelho é introduzido na porção final do ilho, né? Que na verdade é a parte final do intestino delgado, né? Isso para mim é um exame completo. E esse exame aí
habitualmente se denomina panendoscopia digestiva baixa e não apenas colonoscopia, porque a colonoscopia dá uma ideia que é só no colo, mas habitualmente as pessoas usam o termo colonoscopia apenas, né? Mas acontece e depende assim, ó, das razões para que essa colonoscopia seja incompleta, né? Então assim, ó, posso nominar algumas, né? Então assim, ó, existem fatores relacionados com o paciente. Então assim, ó, o preparo foi inadequado, o paciente de uma maneira percebeu muito desconforto por ocasião do exame. Relacionados também assim, ó, pacientes mais jovens têm um índice maior de colonoscopia incompleta, pacientes com baixo índice de massa corporal também, muito magros, tá? Ou que eram obesos e depois emagreceram substancialmente, né? E um recado ruim para as mulheres, né? Mundialmente falando, os exames de colonoscopia são mais difíceis e apresentam uma incidência maior de serem incompletos em mulheres. Bom, não é uma notícia boa mesmo para as mulheres. E fatores relacionados à técnica, né? Então, assim, a sedação não foi adequada, na verdade, fatores técnicos, né? Não fatores relacionados à técnica. Então, assim, aderências intestinais. Alguns falam ali em tortuosidade. Tortuosidade, para mim, assim, dizer que o intestino, as alças são muito longas, isso já não é mais justificativo, porque isso, na verdade, a competência do profissional resolve isso aí, né? Se o profissional é competente, intestino longo não é justificativo para exame incompleto, né? Flexuras fixas, né, que impeçam, que sejam impossíveis de desfazer, que eu lembro seriam essas aí as mais importantes. E, é claro, tem um terceiro fator, que seria o fator do operador dependente, que aí está relacionado com a competência do profissional e da equipe de enfermagem. Ótimo. E me fala uma coisa, tu até falaste, né, dessa dificuldade nas mulheres. E tem dificuldade de realizar o exame, por exemplo, em mulheres que realizaram cirurgia plástica? Porque ficam com mais aderências? Não, porque a cirurgia plástica ela não vai envolver a cavidade abdominal, né? A cirurgia plástica ela é superficial à cavidade abdominal, então ela pode ir talvez até a parte muscular, né? Mas não tem relevância. Nenhuma relação. O que algumas pessoas, alguns profissionais com quem eu já conversei, eles relatam é que, por exemplo, pessoas que fizeram abdominoplastia, né? Ficaram com a parede abdominal anterior mais tensa, existe uma maior dificuldade de compressão do abdômen, né? Porque essa é uma manobra que alguns profissionais utilizam manual, né? Que é realizada pela enfermagem, para fazer com que o aparelho progrida no interior do intestino. Mas seria isso, né? Mas não. Na verdade, assim, alguns autores citam que, eventualmente, principalmente nas mulheres, né, cirurgias pélvicas, como retirada do útero, etc. e tal, promoveriam aderências, uma dificuldade maior para fazer o exame, mas existem trabalhos que mostram que isso não é empecilho para que não dificulta tanto assim o exame. Então, a gente tem que fazer o exame de colonoscopia. Tá aqui o Dr. Gustavo nos clareando, né, tirando as nossas dúvidas de um exame que é super importante, né? E me fala uma coisa, Gustavo, como que funciona o pós-exame? A pessoa veio de uma outra cidade, realizou o exame contigo e aí ela retorna para a cidade dela, né? Como é que é esse pós? Olha, isso aí vai depender fundamentalmente se o exame ele é para diagnóstico ou se, por ocasião do exame, se realizar algum tipo de tratamento. Vamos pensar assim no que é mais frequente, retirada de pólipos, né? Que são os precursores, se a gente falar de pólipos benignos, né? Porque o pólipo, na verdade, ele não determina a natureza da lesão, ele determina a forma. Tá? Então, é claro que todo procedimento cirúrgico, endoscópico, ele pode apresentar complicações, né? Existem complicações imediatas e complicações tardias, né? A tardia que mais preocupa e talvez seja mais frequente é o sangramento, né? Então, assim, o paciente seria, claro que interessante, mas não vai também mudar muita coisa, que ele permanecesse pelo menos as 24, 48 horas na cidade, se é possível, mas não é obrigação, né? Quando fizesse algum procedimento.
Então, porque essa questão de sangramento tardio pode acontecer até 30 dias após o procedimento, né? Então, a pessoa não vai ficar 30 dias em Porto Alegre aqui. Então, o que eu recomendo, e na verdade não eu recomendo, né, mas isso é uma recomendação internacional, é que quando forem realizados procedimentos terapêuticos, como retirada de pólipos, sejam também realizadas medidas preventivas para minimizar a chance de sangramento tardio, né, após o procedimento, né? Tá. E me fala uma coisa, a pessoa fez o exame, aí ela tem um laudo, né? Se o médico foi um médico que pediu o exame, ela tem uma nova consulta contigo por telemedicina. Conta pra gente como é que é isso, né? Como é que é o retorno para o médico que solicitou? Isso é uma coisa importante, né? Primeiro assim, ó, eu vou, na verdade, descrever a minha maneira de atuar, né? Tá. O que é importante quando a gente realiza uma colonoscopia, né? O que o paciente busca? O paciente busca o melhor que o médico pode fazer naquele momento, né? Então, nós temos um determinado período naquela sala onde a gente realiza o procedimento, porque existe uma escala, né? Então, assim, não sou eu apenas que realizo o procedimento. Em um hospital, eu tenho, por exemplo, reserva de sala, eu sei quantos pacientes eu posso fazer e eu faço eles sequencialmente. Em outro hospital, por exemplo, nós temos que marcar e às vezes eu faço um exame, depois do meu tem outro com outro profissional e talvez eu faça o exame depois de 2, 3 horas, ou até se eu faço de manhã, tenho que voltar na parte da tarde para fazer. Então, assim, ó, eu tenho que me preocupar com o exame. Por quê eu falo isso? Porque os hospitais exigem que nós entreguemos um laudo. O paciente não pode sair do hospital sem laudo, tá? Tá. Então, o que eu faço? Eu faço um laudo resumido para que o paciente possa levar, mas depois eu faço um laudo bem elaborado e esse paciente recebe o laudo através de um meio ou por e-mail, né, por correio eletrônico ou até por WhatsApp, né, alguma ferramenta como o WhatsApp, ele recebe esse laudo em PDF, né? Então, completo, com texto, descrição de imagens e exame anátomo-patológico, que é o que o pessoal geralmente conhece pelo termo de biópsia, tá? E é claro que é importante, feito o exame, conversar depois com o paciente para esclarecer inúmeras dúvidas, né? Porque ele vai querer saber, pô, isso aqui é ruim, esse pólipo é ruim, qual é a chance de ser câncer? Ele fica bastante Sim, impressionado. apreensivo, né? Mesmo que depois do exame, isso é uma coisa que nós fazemos, depois do exame realizado no próprio hospital, nós conversamos com o paciente, né? Então, o paciente é informado de como foi o exame, como estava o preparo, etc. e tal. Mas essa consulta posterior é bastante importante e a gente sempre se coloca à disposição para entrar em contato com o médico e prestar os devidos esclarecimentos. E se o médico desejar, o mesmo laudo em PDF que foi enviado para o paciente é enviado para o médico solicitante, né? Ótimo. Bom, esse é exatamente o propósito do Conexão Médica: levar informações claras, reduzir as inseguranças e ajudar as pessoas a tomarem decisões conscientes sobre a própria saúde, né, Gustavo? Se tu quiser deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores do Conexão Médica a respeito da importância do exame de colonoscopia, né? Hoje ainda tem muitas pessoas que têm medo do exame, né? A mensagem que eu deixaria assim, ó, a gente sabe que qualquer procedimento médico, ele tem riscos. Então, assim, ó, tem pessoas que ficam realmente preocupadas com complicações. Elas existem, não vamos dizer que não, né? Mas nós temos que entender que a colonoscopia é um exame operador dependente, tá? Então, depende de quem faz. A amplitude, né, de variação de competência, ela é enorme, não é só no Brasil, ela é enorme em qualquer outro país do mundo, tá? Então, assim, ó, é importante que se faça. Hoje em dia já existe uma recomendação que se faça o exame em termos de prevenção de câncer coloretal a partir dos 45 anos. No passado era 50, então os 45 são os novos 50. Sim. Tá? E realmente é um exame que vale a pena fazer, né? Porque ele salva vidas e existem estudos, não apenas um, né, mas vários relatos, levantamentos, que ele pode diminuir a incidência do câncer coloretal até em 90% dos casos.
Muito obrigada. E a gente conversou aqui com o Gustavo. Gustavo, até o nosso próximo encontro no Conexão Médica para mais dúvidas aí, para tirar mais dúvidas dos pacientes. Obrigado, fico ansioso aí para que a gente possa conversar e apresentar maiores esclarecimentos.